Bem-vindo à América de 2025, onde os melhores não se candidatam à presidência, mas à sobrevivência. It's time to start running! O Sobrevivente é um clássico dos anos 80, simplesmente um dos filmes mais Schwarzeneggers da carreira de Arnold. É um filme ainda relevante, bem executado e muito divertido. E sim, nós já fizemos um vídeo sobre o filme, com breves menções ao livro. Era o Central Pandora do Antigo Testamento. 15 minutos de vídeo? Hoje eu farei em 40. Dito isso, eu acho que temos uma boa oportunidade para revisitar esse universo, principalmente dando foco no livro. Porque quando temos um filme que antecipou as deepfakes, o controle da população através de notícias falsas, a fascinação pela violência televisionada, os reality shows, como as celebridades alcançariam fama pela violência, brutalidade e crueldade, a capacidade da população de se distrair com besteira e se divertir com a desgraça dos outros em um futuro consumista distópico, e o livro ainda é a versão que mais parece ter previsto o futuro, a gente precisa dar o destaque que ele merece. O Concorrente, como foi traduzido aqui no Brasil, é uma história de ficção científica escrita por Richard Bachman, pseudônimo de Stephen King, no seu mais revoltado, mais agressivo e, para mim, mais refletivo momento. O Concorrente traz uma distopia bem derivada de outras, mas que ainda assim é um dos retratos mais certeiros de como a sociedade era e ainda é, com a disparidade entre os que não têm nada e os que têm muito, com o ódio entre as diferentes camadas sociais, com o descaso e o prazer de ver quem está abaixo de você se ferrando, a incessante vontade pela violência e apelo sexual que domina as mídias, e como a verdade nada mais é do que um frágil ponto de vista manipulado o tempo todo, e como você, no fim, só está aqui para divertir os seus algozes enquanto se sacrifica por alguns trocados. Então esqueça a versão de 87, porque hoje vamos conhecer o verdadeiro The Running Man, um livro realmente impactante. Mas antes de O Concorrente, precisamos ir um pouco mais para o passado, para a divertida e leve era da Grande Depressão. A crise de 29 não é um assunto simples, existem várias razões para ela, e eu que não sou economista não vou saber te explicar ou ter a pretensão de que vou conseguir explicar. Mas é importante entender que quando ela aconteceu, os Estados Unidos eram um país protecionista, querendo se isolar e com um grave problema de desigualdade que piorou muito entre 29 e 39. Nessa época surgiram as maratonas de dança, que ofereciam a participantes alimento e abrigo enquanto eles competiam, o que atraía desempregados e necessitados. Mas o principal era um prêmio, geralmente no valor de um ano de salário para os vencedores. Em alguns casos, pessoas dançavam por meses. A humilhação e sofrimento dos miseráveis era motivo de diversão para as classes mais altas, que jogavam moedas aos dançarinos exaustos, e as empresas anunciavam suas marcas nas costas dos casais que estavam com os pés em chamas. E também as maratonas eram usadas como um símbolo de que qualquer um poderia crescer na vida, bastava ser o mais resistente, bastava ter vontade e sempre continuar correndo. Essas maratonas foram inspirações para tramas como They Shoot Horses, Don't They?, de Horace McCoy, mas o fascínio do público com o sofrimento de quem está tentando apenas sobreviver inspirou a ficção científica, principalmente The Price of Peril, de 1958, escrita por Robert Sheckley, que antecipou os reality shows e a escalada para como gostamos de ver o sofrimento na TV, o quanto aumentaria a espetacularização da violência, inspiração direta para histórias como Rollerball Murder e The Driver, e os seus respectivos filmes. Tudo isso foi inspiração para Stephen King. The Price of Peril é bem similar ao Concorrente, bastante até. The Price of Peril chegou a ter duas adaptações, uma delas, de 83, colocou alguns elementos novos que parecem bastante com o Concorrente. Eu consideraria até um processo. Mas dito isso, a versão de 70 também parece muito com o livro, então talvez o Stephen King não queira arriscar. O Concorrente se passa em 2025, na cidade fictícia de Hardin, uma cidade dividida pelo canal. Ao norte, o centro, com prédios, luzes e os carros aéreos. Seus moradores de classe média e alta andando para cima e para baixo. No centro dessa cidade futurista e agitada fica o prédio da rede dos jogos, não só como um símbolo do poder da rede, mas como um desafio para quem a vê, um símbolo do inalcançável sucesso, o símbolo da única esperança da maioria da população de conseguir algo na vida, um símbolo de luxo que faz chacota com aqueles que vivem do outro lado do canal, em seus apartamentos de 3 cômodos, frios e precários. Esse campo de batalha se acende apenas à noite. Durante o dia, há um silêncio cinzento e desértico, sem nenhum movimento, a não ser os gatos e ratos, além dos gordos vermes que vagam pelo lixo. Não há outro cheiro por aqui, senão o fedor desse admirável ano de 2025.
Ao sul da cidade fica o conjunto habitacional Co-op City, que para mim perderam a oportunidade de traduzir como Coab City. Lá as pessoas vivem com os velhos dólares que recebem do governo, dinheiro defasado e usado apenas na parte pobre da cidade, valendo 3 vezes menos que os novos dólares. Eles passam o dia se alimentando com pílulas de proteína como almoço, leite falso para crianças e toda e qualquer porcaria industrializada que é barata de produzir. E todo mundo tem uma TV, ou melhor, uma Freevee, aparelho gratuito, mas obrigatório por lei. Alguns poucos conseguem estudar nas escolas técnicas para se tornarem limpadores de motor, esfregadores de vidro ou outros empregos nas montadoras de carros atômicos. Mas é fácil perder esse privilégio, como acontece com o personagem Laughlin, que veremos mais pra frente, colocado na lista negra do governo porque participou de protestos contra o vazamento de radiação nos carros que estavam deixando os limpadores de motor estéreis. Para esses, ao sul do canal, a única chance de ganhar um dinheiro honesto são os jogos, programas de sucesso na TV, onde os concorrentes participam de diferentes competições em troca de novos dólares. Os programas são um mega sucesso, tanto entre a parte pobre quanto a parte rica da cidade. Todo mundo assiste aos programas Nadando com os Crocodilos, O Quão Quente Você Aguenta, Corra para Suas Armas, Cave a Sua Própria Cova e Correndo na Esteira por Grana. Você tem problemas cardíacos, pulmonares ou renais? Então essa é a sua chance. Corra em uma esteira cada vez mais rápido, ganhando 10 novos dólares por minuto. Mas cuidado, erre as perguntas do nosso apresentador e você perde tudo e tem que correr ainda mais. Seu coração fraco não é desculpa para a sua pobreza. E para mostrar o quanto o livro previu o futuro, temos um momento em que um dos apresentadores olha para a câmera e diz: The Running Man é um oferecimento da Insider. Não importa se você é um runner ou um stalker, para sobreviver no frio, você precisa de mobilidade e de conforto, ou seja, nada de camadas e camadas de roupas. Com a Insider, você compra roupas que possuem tecnologia anti-odor e antibacteriana, protegendo você das manchas de suor, do odor corporal, da temperatura e também de tomar decisões erradas sobre custo-benefício com vestimenta. Famosa como uma ótima opção para o calor, a Insider vai além e também conta com várias opções para o frio, para homens e mulheres, com várias opções de cores. Das proteções mais leves, como a camisa de manga longa, até mesmo as proteções mais pesadas e confortáveis para ficar aquecido, como o excelente Heavy Pullover. Com a Insider você tem suas roupas por muito mais tempo, sem desbotar, sem danos causados pela lavagem ou pela ação do tempo. E claro, com a boa e velha vantagem de não precisarem ser passadas. E para ficar ainda melhor, com o cupom PANDORA você ainda ganha 15% de desconto na sua compra, e ainda nos ajudando a trazer entretenimento de todas as galáxias e principalmente nos ajudar a continuar correndo. Dá para acreditar o quão realista esse livro é? Similar à Corrida Mortal, bastante até, o futuro de O Concorrente nos mostra uma sociedade dividida entre dois lados que se odeiam, um lado esmagando o outro, em que boa parte da população vive na miséria, mas ninguém faz absolutamente nada, porque a TV já oferece todo o ópio, toda a catarse que eles precisam. Ninguém liga pra nada, porque a miséria que vemos nas nossas telas é o suficiente para fazer a gente se contentar. Tem gente pior do que nós. É reconfortante ver alguém sofrendo no nosso lugar. E por que eles estão reclamando? Eles recebem dinheiro para se ferrar. E tudo isso é assistido por uma plateia extasiada, sendo pacificada e controlada através do sofrimento dos outros. A Freevee é coisa dos sonhos. O pão da vida. Skeg custa 12 velhos dólares o saco. Frisco Push, 20 por cartela. Mas a Freevee vai te deixar ligadão a troco de nada. Do outro lado do canal, ela roda 24 horas por dia. Um dos muitos nessa situação é Benjamin Ben Richards, de 28 anos, desempregado, na lista negra do governo por não aceitar a autoridade do seu antigo patrão e muito menos a do próprio governo. A história começa com Richards em seu apertamento, sua esposa Sheila tirando a temperatura de Kathy, a filha dos dois de apenas 1 ano e meio, com quase 40 graus de febre e uma tosse constante. Pneumonia? Tuberculose? Os dois não tinham como saber. Com seus velhos dólares, eles não podiam pagar um médico para fazer exames, apenas comprar medicina alternativa, vendida por falsos médicos. E até mesmo para esses medicamentos, Sheila precisava se prostituir. E mesmo odiando a Freevee, mesmo odiando os jogos, Richards não vê alternativa a não ser se candidatar a algum deles.
enquanto encara uma fila de quase 1,5 km que começava na entrada da rede de jogos e se perdia como uma serpente infinita, mas que mesmo gigante ainda ficava na sombra do vistoso prédio, Richards nota o quanto a sua presença naquela parte da cidade é odiada. Os policiais que cercam as ruas por onde a fila passa têm um grande desdém por aquelas pessoas. Ironicamente, aqueles que participam dos jogos são vistos como desesperados que fariam de tudo por dinheiro, como se não respeitassem a si mesmo ao participarem da barbaridade que aquelas pessoas adoram assistir. Eles são vistos como burros, sujos e gananciosos, por participarem da única chance que eles têm de enriquecerem, o que faz aqueles da força de segurança terem desprezo por aquelas pessoas, aumentando a sua brutalidade em relação a elas. E isso faz elas odiarem essas forças de segurança, um ciclo de ódio que divide ainda mais essa sociedade, e é um dos temas principais dessa história. Para quem espera uma história cheia de ação, o livro até tem bastante, mas não tanto quanto quem conhece o filme pode estar esperando. Enquanto o filme de 87 tem uma briga dentro de um helicóptero, uma rebelião em uma prisão e uma fuga antes dos créditos iniciais terminarem, o livro tem toda a sua primeira parte, quase 100 páginas, de Richards passando pelos processos seletivos para ser escolhido para o jogo. Richards passa um bom tempo no processo seletivo, exames que começam com testes físicos e médicos, depois de inteligência e capacidade psicológica. Andar após andar, os participantes vão diminuindo, milhares se tornam centenas. Cada nova etapa eles sobem um andar, um simbolismo proposital que Richards nota. Eles estavam subindo na vida, mas apenas de acordo com as vontades da rede e para servir a rede. E apesar do tamanho do prédio, o 9º andar é o máximo que qualquer um que vem da rua chega. Acima disso, é inalcançável para eles. Uma vez no auditório, ele e muitos aguardam para saber para qual jogo cada um vai. Alguns contentes por terem sido escolhidos em um programa que paga bem, outros tristes por terem pego algo que passa em um horário ruim, e um outro espantado por descobrir que tinha problemas cardíacos ao ser escolhido para a esteira. Eu quero apenas repetir os meus parabéns a vocês e dizer que eu acho que vocês são corajosos. Um grupo inteligente, se recusando a viver da caridade do público, quando todos vocês têm condições de se sustentarem como homens, e acrescento, como verdadeiros heróis modernos. Ouviram os concorrentes do diretor assistente dos jogos, Arthur Burns. Mas Richards não recebe um programa, apenas a instrução de sair do lugar e ir para um outro elevador. No caminho, ele encontra Laughlin, um homem com um braço atrofiado pela poliomielite, que em 2025 tinha voltado com força na América. Felizmente apenas ficção, 2025 de verdade e a poliomielite não tem nenhum risco de voltar. Richard se pergunta, será que eles foram recusados? Não somos tão sortudos assim. Nós fomos escolhidos para os jogos que pagam muito. Aqueles que não te colocam no hospital com um infarte, ou te arrancam um olho, ou te cortam um braço ou dois. Mas aqueles em que te matam. Horário nobre, baby. Laughlin e Richards foram escolhidos para o programa mais popular da rede, o que paga melhor, o primeiro e único Running Man. 30 dias de perseguição, 30 dias soltos na América, observando as suas belas paisagens e fazendo novos amigos. $100 novos para cada hora que você fica vivo. Escapando de centenas de caçadores, milhares de policiais, liderados pela nossa estrela Evan McCone, o maior de todos os caçadores. $100 novos bônus para cada caçador ou agente da lei morto. Sobreviva os 30 dias e você tem $1 bilhão na sua conta. Pensa que consegue? Que tal se candidatar? Mas lembre-se, o recorde é de apenas 8 dias. Richards não só foi escolhido para o maior programa da TV, como vai falar diretamente com o seu produtor, Damian Killian, um homem sorridente e muito carismático, que em momento nenhum esconde o propósito do programa. O Running Man é mais do que diversão. O programa foi desenhado para eliminar possíveis encrenqueiros antes que eles possam agitar a população. Pessoas como Laughlin e Richards, que protestam, que demonstram inteligência social, que causam problemas à ordem dessa distopia. O programa é a forma mais garantida da rede de eliminar os embriões de agitadores, como você, Sr. Richards. E tem sido assim por 6 anos. Até hoje, não tivemos sobreviventes. E para ser honesto, não esperamos ter algum. Mas muito mais do que matá-los fisicamente, o programa é mais insidioso. Ele mata pessoas de forma muito mais profunda. Passando pelos muitos estúdios das atrações, Richards vê alguns cenários famosos, incluindo a famosa esteira, onde tem alguns turistas risonhos testando ela, dando risada e tirando fotos. Onde muitos sofrem, onde alguns morrem, facilmente se torna atração turística, lugar para se fazer um tour. É tudo diversão para turistas que assistem de longe, mas onde um morre chorando, o outro facilmente tira selfie dando risada.
E a partir daqui, eu quero avisar que vamos direto para o Running Man. Com isso, sem freios nos spoilers. Mas o estúdio de The Running Man é definitivamente a grande estrela. O público extasiado enche o auditório, animados por Bob Thompson, o alegre apresentador do programa. Antes de entrar no palco, a imagem de Richards é mostrada em um telão. Mas algo está diferente. Ela foi manipulada, sua testa aumentada, seus olhos afundados com olheiras, sombras no maxilar e os lábios contorcidos em uma expressão animalesca. A imagem que o espectador teria dele e de qualquer um da sua classe é de um homem raivoso, de baixa inteligência, mas de determinação brutal. E a plateia o vaia, grita e já o odeia. Quando é a vez de Sheila aparecer no telão, a edição é ainda mais brutal. O doce e não tão belo rosto foi transformado no rosto de uma devassa ordinária. Lábios cheios e mal-humorados, olhos que brilhavam com avareza. O que parecia ser uma papada desaparecia atrás do que pareciam ser seios expostos. E claro, Richards fica muito bravo com o que fizeram com a foto de sua esposa. E quanto mais ele reclama, mais o público grita e vaia. E quanto mais ele é humilhado, mais ele desafia. E mais o público o odeia. E então, mais ele se sente humilhado. Richards ficou lá, como um touro, sob as luzes fortes, com a sua cabeça abaixada. Ele sabia que estava projetando exatamente a aura de ódio e desafio que eles queriam que ele projetasse, mas ele não conseguia evitar. Quando ele tenta falar que aquela foto era falsa, que aquela não era a verdadeira imagem da sua esposa, ele é afogado nas vaias e gritos da plateia, que balançavam seus punhos no ar. A verdade era afogada pela ignorância, pelo preconceito e pelo ódio. Quando Thompson pergunta quanto tempo ele acha que vai durar, Richard quer mostrar que toda aquela hostilidade não o diminuía. Então ele responde, 30 dias. E então, mais vaias. Em Running Man, o público pode participar. Cada ligação que revele a posição do concorrente ganha $100 novos. Se a denúncia causar morte, $1.000. E quando o apresentador pergunta se a plateia iria denunciar Richards, há um estrondoso sim! Então Richard responde, mostrando o dedo do meio para a plateia que o odeia e humilha. Mas a resposta é tão odiosa que ele precisa ser escoltado para fora do estúdio, ou o público o mataria ali mesmo com as próprias mãos. Fique próximo do seu povo. Killian levantou um dedo para Richards para dar ênfase. Não dessas boas pessoas de classe média. Eles te odeiam. Você simboliza todos os medos desse mundo sombrio e quebrado. É com esse conselho de Killian, fora das câmeras, que a caçada finalmente começa. E Richards tem 12 horas de vantagem, onde os caçadores não vão atuar. Depois disso, ele tem que correr para sobreviver. Uma das principais diferenças entre o livro e a adaptação é que o jogo não acontece ao vivo. O Richards precisa gravar 2 fitas por dia, falando um pouco do que está acontecendo e tudo mais, e mandar por correios para elas serem editadas e passadas no programa da noite. Ele é obrigado a enviar 2 por dia, senão o pagamento dele é cancelado. A rede também paga cinegrafistas amadores que conseguem pegar a perseguição e mandar as fitas para eles. Em alguns momentos, o Richards usa essas fitas para falar sobre os seus pensamentos, as suas realidades e algumas descobertas importantes que ele faz. Mas as fitas são alteradas, ele é dublado por cima, suas falas são tiradas de contexto. O livro nota que é uma edição tão porca que a voz nem mesmo está em sincronia com os lábios, e às vezes nem é a voz dele. Não é uma edição nem um pouco realista, mas aí que é engraçado, não importa, porque o público já está tão cego pelo ódio, já está tão cego pelo preconceito que eles têm de quem mora na parte sul da cidade, que as fitas não servem para mostrar a realidade, mas sim justificar as mentiras que todo mundo ali quer acreditar. As pessoas querem justificar a sua catarse violenta, sua catarse de ódio. A verdade é plástica e ela é manipulada pelos nossos sentimentos, e os nossos sentimentos são manipulados pelas nossas telas. Enquanto isso sempre foi uma realidade midiática, isso parece assustadoramente mais relevante do que nunca. Porque agora, na era da internet, qualquer lugar que você vai, você pega a pessoa não grata da semana e ela vai estar em vários canais de opiniões, com capas com edições grotescas, exageradas, transformando a pessoa que é o assunto num espantalho, numa caricatura. Você odeia ela antes mesmo de assistir o vídeo, antes mesmo de conhecê-la. A todo momento somos bombardeados pela propaganda que o livro mostra que aconteceria na TV aberta. São sempre edições raivosas para tornar a pessoa patética, agressiva, com cara de mal, para tornar mulheres com cara de promíscuas. Quantas pessoas não odeiam alguém, uma ideia, única e exclusivamente por causa de um frame tirado completamente fora de contexto? Quantas pessoas não odeiam uma geração porque viram em alguma notícia que elas fazem algo patético? Provavelmente você já foi enganado por uma dessas. Essa é uma mentira. Nós estamos sempre e cada vez mais torcendo para os caçadores de Macon, e a gente se diverte muito com isso.
Richards aproveita as 12 horas de vantagem para conseguir documentos falsos de um disfarce. Com o cabelo pintado, novas roupas e uma dentadura postiça, ele se passa por um senhor de idade que manca um pouco em uma das pernas. E conseguindo passar despercebido pela maioria das pessoas, ele consegue transporte até Nova York, onde fica em um hotel por algumas horas, mas sempre com a sensação de que tem alguém atrás dele. É também em Nova York que temos mais um pedaço da construção desse mundo. Quando Richards está tentando se esconder pela cidade, ele nota o quanto shows perversos existem. Em todo o canto da cidade, dos 5 cinemas, 4 estão passando filmes eróticos. Quando ele decide se camuflar na multidão, ele escolhe uma revista de nudez, porque um livro seria visto com olhos suspeitos. Então é uma sociedade fissurada em satisfação barata, seja ela através da violência ou então do apelo sexual. Com medo de ficar muito tempo em um único lugar, logo ele vai para Boston, onde se hospeda em um YMCA, ainda se passando pelo velho que manca. E até aqui, ninguém consegue identificá-lo, mesmo seu rosto estando no programa mais assistido do país. Mas o seu esconderijo não dura muito tempo. Com medo de dormir, sempre olhando para todos os lados, Richards começa a notar uma movimentação estranha na frente do prédio, e ele desconfia que os caçadores o encontraram. E a sua desconfiança está correta. Logo, aquele prédio seria cercado por policiais. Vendo que o jogo estava virando contra ele, ele vai para o porão do YMCA, onde ele encontra vários jornais. Então, com um dos únicos 3 fósforos que ele tinha, ele consegue acender uma pilha. E logo escapa por um cano de drenagem que estava ali. Um cano tão apertado que faz ele agradecer por ser levemente desnutrido. Com o lodo servindo de lubrificação, ele escorrega para conseguir chegar até um ponto. Mas ele acaba enroscando em uma intersecção, desesperado, porque agora ele estava preso, nem subia, nem descia. Nesse primeiro momento de ação, a gente vê como a escrita de King funciona muito bem para criar cenários claustrofóbicos, principalmente de perseguição. É um livro que cansa de ser lido, mas de um jeito bom. Ele não conseguiu entrar no cano horizontal. A junção tinha uma curva muito brusca. O gosto da claustrofobia se tornou intenso, sufocante. Preso aqui. Um grito metálico veio à sua garganta, mas ele o suprimiu. Eu estou preso aqui, no fundo desse cano. Não posso subir nem descer. E se o tanque do YMCA explodir, eu vou ser assado vivo, bem ao ponto. Depois de muito esforço, coberto de lodo, cocô de rato e o sangue que agora vazava de suas costas depois que ele a cortou na intersecção dos canos, Richard consegue fugir. E o YMCA vai pelos ares. Um dos mais importantes encontros de Richard nessa história acontece quando, ao sair de um dos bueiros, ele conhece o pequeno Stacy, um jovem da área pobre de Boston, que inicialmente acha que Richard é o capeta que veio espetar ele com um tridente. Stacy e seu irmão mais velho, Bradley, acabam se tornando os primeiros aliados de Richard. E eles poderiam matá-lo, denunciá-los e ficar com o prêmio que a emissora ofertava. Mas Bradley acreditava que, se aqueles miseráveis não se unissem, eles sempre seriam comidos pelo mundo criado pela rede e pelos jogos. A irmã de Bradley e Stacy, Cassie, tem um câncer de pulmão e chora e grita o dia todo. Todos os trocados que eles ganham é para comprar medicina para que ela possa finalmente dormir. Exatamente o que Stacy faz ao ganhar 3 novos dólares de bem. Juntos eles assistem ao mais recente episódio de Running Man. Thompson, dessa vez com um ar triste, exibe na tela a foto de 5 policiais mortos na explosão do YMCA. Depois, a foto de suas mulheres e seus filhos, pessoas cujas vidas Richards tinha destruído tão impiedosamente. 5 policiais, 5 esposas, 19 crianças. Isso é apenas $17,25 por cada morte, cada pessoa em luto e cada coração partido. Sim, você trabalha barato, Richards. Até Judas exigiu 30 moedas de prata, mas você nem isso. Em algum lugar, até mesmo agora, uma mãe está falando para o seu filho que o papai não vai voltar para casa por causa de um homem ganancioso, desesperado, com uma arma na mão. Obviamente deixando de fora o que os policiais fariam a Richards e principalmente como toda a carnificina era trabalho da própria rede, da própria sociedade disposta a transformar sofrimento e morte em entretenimento. Apenas vemos a imagem que quem causa tanta destruição quer que vejamos. Naquela mesma noite, Bradley surpreende Richards com a sua inteligência. O jovem, que tinha linguajar do gueto, começa a falar de forma calma e mais tranquila, e ele explica que a sua gangue roubou um cartão da biblioteca de Boston, porque nesse futuro apenas jovens com famílias com uma renda fixa comprovada poderiam alugar livros. E a sua turma estava usando essa oportunidade para ler mais sobre o ar, sobre câncer, principalmente Bradley, para entender mais o que acontecia com a sua irmã.
O que Bradley e sua turma descobriram é que o ar estava apodrecido. Tanta porcaria era jogada no ar, pelas chaminés que funcionam 24 horas por dia, pelas empresas e indústrias, que o ar estava envenenando as pessoas. Cada vez mais elas morriam de asma. Mas não era asma, era enfisema pulmonar, câncer. Mas todos eles, até mesmo quando Cassie finalmente se livrasse do sofrimento, teria na certidão de óbito asma. E os filtros de nariz vendidos a $200 eram total porcaria. Os únicos bons são os da General Atomics. Só os grandões conseguem comprar eles. Eles nos deram a Freevee para nos manter fora das ruas. Assim, podemos respirar até morrer, sem causar nenhum problema. O que acha disso? O filtro GA mais barato custa 6 mil novos dólares. Mas ele diz que, lendo e copiando os livros, ele conseguiu fazer um filtro de apenas 7 dólares. O governo, a rede, os jogos estavam propositalmente deixando as pessoas morrerem com seus pulmões falhando. Não valia a pena tentar salvar essas pessoas, elas eram descartáveis à sociedade. Não era lucrativo. E então, na sua próxima fita enviada à rede, todos vocês assistindo, não os técnicos, não as pessoas nas coberturas, eu não estou falando de vocês, seus bostas. Vocês, pessoas nos projetos habitacionais, nos guetos e nos prédios pobres, pessoas nas gangues de motos, os desempregados, jovens sendo presos por drogas que não têm e crimes que não cometeram, porque a rede não quer você se reunindo e conversando. Eu quero te falar de uma monstruosa conspiração para privar vocês da capacidade de respirar em A voz de Thompson surge, falando que perderam o áudio de Richards. Nós não precisamos ouvir mais dessa conversa radical de um assassino para entender com quem estamos lidando. Precisamos? Não, responde a plateia. O que vamos fazer se vermos ele na rua? Entregá-lo. Não importa o quanto Richards tentasse, a sua mensagem nunca chegaria ao público. Toda a fita que ele tentava enviar era dublada, era cortada e era editada para que absolutamente tudo que ele tentasse falar não fosse reconhecido. Tudo que ele falava simplesmente se tornava uma mensagem de ódio. Ele até tenta usar movimento labial para falar com alguns surdos que possam estar assistindo, mas o que poucas pessoas poderiam fazer? As pessoas só queriam alguém para odiar, então é claro que elas acreditariam em qualquer montagem mal feita, qualquer vídeo claramente falso, mas que concorde com o seu ponto de vista. Nós não queremos pensar, nós não queremos ouvir, nós apenas queremos confirmar que os nossos medos e os nossos preconceitos estão 100% corretos. Queremos odiar, achando que isso nos faz ativos no mundo, mas na verdade só nos torna mais complacentes. Pagando pela ajuda de Bradley com 600 novos dólares, Richards consegue viajar de Boston a New Hampshire, no porta-malas de um carro aéreo, com Richards com a arma em punho. Se algum policial os parasse, nos muitos bloqueios para fora da cidade, Richards levaria o máximo possível antes de ser finalmente morto. Ele fica em New Hampshire por um tempo, disfarçado de um padre quase cego. É lá que ele descobre que pegaram Laughlin, fuzilado e queimado em uma cabana, seu corpo exposto no centro da cidade, onde já se formava uma fila para vê-lo. Depois disso, ele segue para Portland, Maine, parte do plano de Bradley. Porque é uma história do Stephen King, então claro que ele vai para Maine. Lá, Ben encontra um amigo de Bradley, o jovem Elton Parrax, mas com a mãe de Elton chamando a polícia, eles são obrigados a passar por uma longa perseguição, fugindo de carros com policiais usando submetralhadoras Sten, um confronto com um carro em um parque e uma fuga pelos becos da cidade que, no fim de tudo, deixa Richards alvejado por um tiro no braço, o tornozelo partido ao ser atropelado e o nariz quebrado quando Elton acertou o carro voador contra uma parede. Já Elton teve a barra de direção cravada em seu abdômen, mas ainda assim ele dirigiu para o mais longe possível de Richards para levar os policiais para longe. Na manhã seguinte, mancando com o nariz quebrado e um furo no braço, Richards se arrasta até um carro que parou no semáforo. Ele abre a porta e aponta a arma para a motorista, Amelia Williams. Richards via o fim chegando, então ela não só o levaria até o jetporto em Derry, mas como também seria a partir de agora a garantia de Richards. E era no jetporto que aconteceria a última batalha de Ben. Richards alerta os tabloides locais sobre a sua posição. Ele sabia que a rede não permitiria a morte pública de um inocente para capturá-lo, principalmente um inocente da classe média. O primeiro bloqueio por onde passaram ainda não estava acompanhado pelos noticiários, e eles conseguem escapar, mas Richards é atingido na lateral abdominal, e Amélia aprende que ela não é tão preciosa assim para o governo. Mas a partir daí, helicópteros, carros de polícia e câmeras passaram a seguir bem de perto, e agora Amélia estaria protegida pelas lentes, e ele por ter ela como refém.
A viagem acabava ali. Assim que Amélia saísse do carro, ele seria vaporizado pelo canhão que o tanque que guardava o portão do jetporto apontava para o carro. Seu pé agora nem mesmo parecia ser mais dele. A dor do osso partido se tornara desconexão. O ferimento na barriga coagulou, parando o sangramento. Mas ele ainda continuava aberto, e Richards já começava a enxergar embaçado. Mas ele tinha uma última carta. Richards diz que vai se entregar à polícia dentro do aeroporto, e no meio do caminho pede para Amélia parar o veículo e exigir um megafone. Nesse ponto, o programa já era exibido ao vivo para todo o país. E quando ele consegue o aparelho, o carro anda até o objeto e o pega. Richards, ainda se escondendo abaixo da altura da porta, diz: "Eu estou carregando 5 quilos de explosivo de alto impacto Dynacore no bolso do meu casaco, a variedade chamada de irlandês negro. 5 quilos é o suficiente para explodir tudo e todo mundo em um raio de 400 metros, e provavelmente os tanques do jetporto junto. Se vocês não seguirem tudo o que eu disser, eu explodo tudo." Os 5 quilos de Dynacore? Nada mais do que a bolsa de Amélia enrolada debaixo de seu casaco. Um blefe pífio, mas a rede não arriscaria, mesmo que só tivesse 1% de chance de ser verdade. Ela não podia arriscar parecer ser a vilã com tantas câmeras ligadas ao redor de Richards. E o curioso é que após liberar Amélia para ela falar com a polícia, ela confirma a história de Richards, de que ele estava com um explosivo. E os pensamentos de Richards passam tempo ponderando exatamente o porquê. Será que ela estava com medo? Será que ela estava tão apavorada que ela não conseguiu mentir? Ou será que o tempo que eles passaram juntos, o tempo em que Richards explicou para ela o que estava acontecendo com a filha, foi suficiente para fazer ela ter piedade, talvez? Ou será que ela conseguiu ver o ser humano debaixo daquela camada de sujeira, sangue, propaganda e ódio que ela já estava acostumada? E essa é uma das tragédias de The Running Man, porque Amélia e Richards poderiam ser amigos em outras circunstâncias. Ele até mesmo pensa com ele mesmo que adoraria tomar um café com ela e conversar sobre como as meias sempre enrolam quando a gente usa bota de borracha. Mas eles se conhecem em uma situação que torna isso impossível. Eles nem ao menos teriam cruzado caminho se não fosse por causa da violência, por causa do medo, por causa de tudo que a rede faz. A jornada que a rede coloca Richards, todos os concorrentes e, consequentemente, todas as pessoas do sul de Harding, é uma jornada de impossibilidade de conexão com qualquer outra classe social. Seria sempre impossível que essas pessoas encontrassem as outras de boa fé. Com isso, Amélias ao redor do mundo sempre teriam medo dos Richards. Elas sempre defenderiam os jogos, elas não ligariam para a repentina epidemia de asma que estava assolando todo canto. Elas não ligariam para uma criança morrendo de febre porque ela era filha de um monstro. Nós poderíamos nos comunicar, nós poderíamos nos entender, mas as freebies, os YouTubes, os WhatsApps, os TikToks vão sempre nos transformar em Richards ou Amélias. Ou odiamos ou temos medo. De qualquer maneira, estamos apenas estagnados na frente das nossas telas, sem percebermos que temos mais em comum com aqueles que odiamos do que com aqueles que nos dividem. O blefe de Richards dá certo, e em menos de 1 hora ele está dentro de um jumbojet. Ele, o piloto Holloway, o navegador Denahue, o copiloto Hollinger e, por exigência de Richards, Ivan McCone e Amélia faziam parte da tripulação. McCone para desincentivar a rede a explodir o avião em voo, e Amélia para que não desse tempo dela ser interrogada para suas defesas serem quebradas. McCone era um homem comum, educado e até mesmo manso, baixo e já um pouco calvo. O que o fazia ser aterrorizante, o bicho-papão de Co-op City, com seus olhos de um caçador experiente. E McCone sabia, McCone tinha certeza que Richards não tinha nada além de uma bolsa debaixo do casaco. Mas ele não podia fazer nada sem ordens diretas da rede. O avião voa abaixo, por ordem de Richards, no limite de segurança e sempre por cima de áreas habitadas, sem rumo por enquanto. Sua ferida na barriga já tinha aberto novamente e começado a sangrar. Sua visão escurecia, embaçava e dobrava. Ora perdia sua consciência em sonos curtos que o apavoravam. Ele sabia que não tinha como escapar, mas então algo acontece. O avião recebe um pedido de transmissão de sinal direto da torre dos jogos, e Killian aparece na tela da poltrona, falando diretamente com Richards. Richards agora tinha se tornado uma lenda, o maior recordista da história do programa, o melhor corredor até o momento. Richards durou 8 dias até o seu fim. Sim, o seu fim. Killian fala que desde que ele colocou os pés no avião, a equipe de segurança já sabia que tudo era um blefe. Só McCone que não, o que faz ele pular e colocar a arma na cabeça de Richards, pronto para atirar, mas Denahue sai das sombras, armado e apontando para McCone. Killian explica que o avião não foi derrubado porque a rede não deixou. Ele tinha uma proposta para Richards. O concorrente tinha vencido o caçador, então Killian queria que Richards o substituísse, o que faz McCone perder a linha.
mas ele não tinha mais autoridade, sendo expulso da primeira classe por Donahue. Mas antes, a rede tinha uma má notícia. Sheila e Kathy estavam mortas. Não por culpa da rede, mas sim 3 assaltantes. Ou talvez 3 clientes de Sheila, pensou Richards. Ela parecia esconder algo quando falaram pela última vez no telefone, quando ele ainda estava no processo seletivo. Killian disse que a investigação acredita que um dos criminosos tenha ameaçado a criança, e Sheila os atacou para defendê-la. As duas foram esfaqueadas há 10 dias. Tudo o que ele fez até esse momento, todas as mortes, todos os ferimentos, foram inúteis. Em seu pessimismo, a história acerta em um problema que sempre nos acompanhou. O ar nos mata, o câncer nos mata, a rede, os jogos, os caçadores, Macon, tudo. Mas ainda somos excelentes em continuar matando a nós mesmos. Talvez até melhor do que as outras formas de controle desse 2025 distópico. Nem precisamos dos caçadores, para ser honesto. A rede já prepara o campo de batalha e nós fazemos o trabalho para ela. Briga de gangues e facções por territórios nos guetos e nas favelas. Assaltos, roubos e muito mais. Somos especialistas em dar à rede justamente a violência que ela quer, pronta para televisionar tudo isso nos programas de tarde das Frivis. Esse admirável mundo novo de 2025 imaginado lá já refletia os anos 70, mas até hoje ele está na TV, sempre nos fazendo viver com ódio e medo. Nós sempre vivemos o Running Man, e muitos de nós passaram a vida inteira assistindo aos jogos, e nem mesmo percebemos. Richards pensou e pensou, chegou a dormir e teve pesadelos de como seria a cena do crime. Com o nariz quebrado, tornozelo partido, 2 ferimentos à bala, um deles ainda aberto e sangrando. Richards novamente liga a TV, onde Killian ainda aguardava ansioso, e Richards então aceita o acordo. O avião faz a volta para Co-op City, onde ele receberia tratamento e teria o seu tempo de luto, e até mesmo a oportunidade de encontrar quem matou sua família. Seria bem fácil para o novo chefe dos caçadores da rede. No meio do caminho, Richards pensa sobre o café do avião, tão diferente da pílula de café falso que sua família sempre tomou, sobre como até o banheiro era mais luxuoso que tudo que ele tinha visto. Ele então esquenta um café e coloca algumas xícaras em uma bandeja pesada, e vai até Donahue. Quer café? Richards pergunta. Não, Donahue responde de uma forma curta, sem olhar para cima. É claro que quer. Richards disse antes de violentamente acertar Donahue na cabeça, com toda a força que ele podia. A força fez o seu ferimento abdominal abrir ainda mais. Ele então usa a arma do agente, agora morto, para matar o copiloto e o piloto. E quando Macon corre para a primeira classe, arma em punho, os dois se acertam. Richards é atingido abaixo da clavícula, e Amélia grita como nunca antes. Richards a levanta, a coloca em um paraquedas e a joga para fora do jato na parte de trás do avião, com a força do vento quase o levando junto. Ele não foi sugado, mas o seu intestino já saía pela ferida no seu abdômen. E ao caminhar de volta para a ponte da aeronave, quando perto da cabine, as suas entranhas já arrastavam no chão. A dor era como a de um maçarico aceso em sua ferida. Richards consegue controlar o avião mais ou menos, pelo menos apontá-lo para uma direção. O avião voa baixo por Co-op City, como um trovão ininterrupto por toda a cidade. Moradores olham para cima, vendo a forma que era tão grande que causava interferência nas Freevis, tirando elas do ar. Killian estava em seu escritório. Ele levantou o olhar da sua mesa e encarou a janela panorâmica do andar. O horizonte, onde ficava a vista cintilante da cidade, tinha desaparecido. Toda a janela tinha sido coberta por um jato TriStar da Lockheed, que ficava cada vez maior. As suas luzes piscavam e por um momento insano de total surpresa, horror e descrença, ele podia ver Richards o encarando, seu rosto coberto de sangue, seus olhos negros queimando como a de um demônio. Richards estava sorrindo e lhe mostrando o dedo do meio. Jesus! Foi tudo o que Killian teve tempo de falar. O Lockheed acertou o prédio da rede dos jogos em cheio, em seus andares na terceira metade mais alta. Os tanques ainda tinham bastante combustível, a velocidade era pouco mais de 800 km por hora. A explosão foi tremenda, acendendo a noite como a fúria de Deus, e fogo choveu por mais de 20 quarteirões. King é um escritor pessimista, e The Running Man não é diferente. No entanto, esse tem um ar muito mais de rebeldia, de revolta, da importância de continuarmos bravos, não importa o que aconteça, não importa o quanto tirem da gente, não importa o quanto nos ofereçam. A gente precisa continuar correndo, e muitas vezes correndo na direção deles.
Esse é o meu livro favorito do autor e uma das minhas distopias favoritas. Enquanto o filme ainda é relevante, o livro continua cada vez mais. Cada ano que passa ele parece mais importante. E é exatamente isso que faz a ficção científica ser tão poderosa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu queria fazer um agradecimento a quem me inspirou a contar esse vídeo dessa forma. Primeiro, ao canal Cinefix, com a série What's the Difference, que chegou a fazer um vídeo sobre Running Man, e também apontar outra referência óbvia, Max Payne, que foi a maior influência para a edição desse vídeo. E por fim, um agradecimento especial a você que assistiu esse vídeo até aqui, mas um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nave do Central Pandora a continuar correndo e trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Como os nossos primeiros imediatos, Vitor Procópio, Nostromo, André, Joel Melo, Marco Marcos e Alexandre Hausen, os membros da Ponte de Comando Daniel Souto, Pedrox, Bruno Almeida, Guilherme Ian e Oitavo, e os oficiais de ciências Alex Rogério, Matheus o Aleatório, Alex Valios, Lucas Leite e Rafael Medrado.